Prezados professores, estou aqui nesse tutorial para apresentar para vocês o diário de classe da Escola Lafayette. Então, é um caderno que os professores recebem, que vai ser o acompanhamento por disciplina de tudo que acontecer nas suas aulas, né? Então, é muito importante, é um documento com validade legal, então eu venho apresentá-los. Essa é a capa do diário de classe. Aqui podem ver o logotipo da escola, né, o endereço, os dados, né, da escola. E nessa região aqui tem o curso a qual os senhores estão dando aula, a disciplina em que os senhores irão ministrar e a turma para a qual essa disciplina está sendo dada. Aqui é o turno, manhã, tarde ou noite, tá? Essas informações, quem coloca é a escola, então vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui, os senhores vão assinar, e aqui embaixo, a assinatura da supervisora escolar, a escola que irá colocar. Então, na verdade, a capa, o professor somente irá assinar, ok? Essa é a contracapa do diário de classe. Então, o que nós podemos ver? Registro pedagógico. É o atendimento do aluno pelo professor e ou especialista em situação de exceção. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Aquele aluno que está com a quantidade de faltas ali no limite para ser reprovado. O que o professor vai fazer? Vai chamar o aluno, vai conversar com ele. Olha, você já está quase extrapolando o seu limite de faltas. Então, estou te avisando que se você faltar mais algumas vezes, você será reprovado por faltas. Procure não faltar mais. Aí o que o professor vai fazer? Vem aqui no caderno, vai colocar a data que conversou com o aluno, o número do aluno, o motivo, né? Faltas em excesso. E vai colocar se uma data de uma opção, de repente o aluno ficou de assistir uma aula em outra turma, e aqui pega a assinatura do aluno e o professor assina aqui. Então isso é uma segurança para o aluno depois, que se achar injustiçado, que o professor não conversou com ele, não sabia, está aqui registrado. Alguma coisa, o aluno está fazendo muita bagunça, o professor foi lá, olha, eu vou ter que tirar um ponto teu, vou ter que te reprovar, tu está muito bagunceiro. Um exemplo que eu estou dando, né? Então vem aqui, registra, coloca, chamada atenção e pede para o aluno assinar. Nesse canto aqui, o professor vai colocar qual é o objetivo da disciplina. Então, dependendo da disciplina que o professor der, ele vai colocar qual o objetivo. Vamos dar um exemplo. Se for anatomia, ele vai colocar esta disciplina tem como objetivo fornecer conhecimentos de anatomia e fisiologia humana para os alunos possam exercer com competência a sua profissão. Um exemplo. Então, esse aqui é o objetivo da disciplina. Nessa área aqui, o professor vai colocar dentro da sua disciplina como que o aluno deverá se portar, né? O comportamento dele. Então, vou dar um exemplo. Para a disciplina de anatomia, na verdade, várias disciplinas vão usar a mesma coisa. O aluno, que nós temos que colocar aqui, todas as características que o aluno tem
para ser considerado apto, tá, naquela profissão. Então, vou dar um exemplo de técnico em enfermagem ou o massoterapeuta, por exemplo. O aluno deverá ter comportamento adequado, respeitar os seus clientes, ter uma convivência pacífica com os seus colegas. Então, tudo aqui deve ser colocado relacionado ao que o aluno tem que apresentar como profissional em relação ao seu comportamento. Qual é o comportamento adequado para que ele venha a ser um bom profissional, que seja considerado apto naquela disciplina relacionado ao seu comportamento em relação ao seu redor, né? Aos seus companheiros e aos seus clientes e também em relação ao professor. Então, relacionar tudo que o professor deseja esperar de um aluno para que ele seja considerado apto no nível comportamental. Esta é a parte central do caderno do professor, do diário de classe. Então, os professores terão que preencher aqui a disciplina, o curso que essa disciplina está se referindo, a carga horária em horas-aula e aqui o número de encontros da disciplina. Muda um pouco porque vai depender de quantas horas-aula compreende cada encontro. Por exemplo, os turnos da manhã e da tarde geralmente são compostos por 5 horas-aula. Já os cursos noturnos normalmente são compostos por 4 horas-aula. Cada hora-aula é composto por 45 minutos. Aqui o professor, se o curso que esse professor estiver ministrando for dividido em módulos, nem todos os cursos são divididos em módulos, técnico em enfermagem, transações imobiliárias e técnico em logística são exemplos de cursos que são divididos em módulos. É que o professor coloca se ele está ministrando do módulo 1, módulo 2, módulo 3 ou módulo 4. Nessa região aqui, os números e os nomes não é o professor que preenche. Então, o caderno do professor já virá com a relação dos alunos que assistiram à sua disciplina. O que o professor vai ter que fazer, né? Aqui nada, aqui será colocado pela escola. Inclusive, eu vou alertá-los, se tiver algum aluno que porventura não esteja assistindo aula e não esteja nessa relação aqui, o professor não coloca a caneta nem a lápis o nome dele aqui. Vai ter um outro procedimento que eu vou falar mais tarde. Aí aqui o professor coloca a data em que ele iniciou essa disciplina e aqui o término, né, a data de término, o último dia de aula que ele deu para essa turma, ele coloca aqui. E aqui o professor vai colocar qual é o limite de faltas. Lembrando que o limite de faltas que um aluno pode ter é de 25% da carga horária daquela disciplina. Então, uma disciplina que tem 100 horas-aula, o aluno ele tem até o direito, né, de faltar até 25%, então 25 horas-aulas. Que se for no caso
um encontro de 5 horas aula, né? Então 25 por 5 dá 5. Ele poderia faltar 5 encontros. Aqui, o professor ele vai colocar o seguinte: cada quadradinho desse aqui, ó, cada retângulo desse, equivale a um período. Então, o professor vai dar a sua primeira aula. Ele dá manhã, onde cada encontro é composto de 5 períodos. Então, ele vai colocar aqui, ó, 5 datas iguais. Que cada quadradinho desse aqui corresponde a 45 minutos de aula. Então, vou dar um exemplo. Se ele deu primeira aula no dia 5 de março, ele vai ter, e é de manhã, cada encontro composto por 5 períodos, então ele vai colocar 5 de março, 5 de março, 5 de março, 5 de março e 5 de março, ou seja, 5 preenchimentos com a mesma data. Se a aula dele, cada encontro for 4 períodos, ele vai colocar aqui 4 datas. Ok? Então, aqui ele vai seguir a sequência, o número do aluno. Então, o aluno que está o primeiro aqui, ele vai ter o número 1. Então, se o aluno compareceu, o professor vai botar um pontinho aqui, com caneta. Se o aluno faltou, ele vai colocar um F. Então, não se coloca na presença o P. Se coloca um ponto. E no caso dele faltou, coloca um F. Aí vocês podem perguntar, mas por que se coloca 5 períodos ou 4, dependendo de cada encontro? Porque o aluno ele pode chegar mais tarde. Então vamos supor que ele chegue no terceiro período. Ele vai ter F, P não, ponto, ponto, ponto. Significa que ele faltou os 2 primeiros períodos, mas compareceu aos outros 3 períodos. Vamos supor que o aluno ele saia mais cedo. Então, vamos supor que ele assista os 3 primeiros períodos. Vai colocar pontinho, 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 e nos 2 últimos, F e F. Tá bom? Entenderam isso? Ok, então, no mais, é isso aqui, tá? No final, quando vocês forem entregar o caderno, toda a parte em branca que não foi usada, eu solicito que façam um risco, né? Para não ter problema mais tarde de ser colocado algo depois que o caderno fechou. Então, quando fizer o fechamento do caderno e o caderno for entregue para a escola, não deixem áreas em branco. Então, dê um risco. Essa parte aqui é o canhoto, que tem que ser preenchido com cuidado, de maneira nenhuma pode rasurar. Então, vamos colocar todas as informações pertinentes aqui de novo, tá? A turma, o nome do professor vai assinar, aqui o número do aluno, o conceito final, que é apto ou não apto, e as faltas que esse aluno teve. Lembrando que isso aqui é só ao final, quando for entregar o caderno. Então, não precisa preencher isso durante o decorrer do curso. Isso aqui vai ser feito ao fim. Esta é a 6ª página do diário de classe, né, do caderno do professor. Então, o que nós encontramos nessa página? Aqui nessa parte superior tem formas de avaliação. Então, toda avaliação que o professor fizer, o título da avaliação, né, o resumido, vai ser colocado aqui. Tá? Então, aqui tem espaço para 8 avaliações, sendo que a primeira, obrigatoriamente,
tem que ser colocada a avaliação comportamental, ou seja, aquele aluno que se comporta de uma maneira profissional, como um futuro profissional deve ser, ele vai receber o apto. E, porventura, aquele aluno que não se adequa à sua área profissional, como deve ser um comportamento de um profissional do curso que ele está fazendo, ele vai receber não apto. E no decorrer, o professor coloca aqui as avaliações, né? O título de avaliação, e depois na outra página eu vou mostrar o local que ele deve colocar o seu conceito. Essa área aqui é a continuação das faltas. Então, da mesma maneira que eu falei anteriormente, aqui são as datas e aqui um pontinho para a presença e um F para a falta. Nessa área aqui, considerações a serem analisadas e registradas pelos professores no decorrer do processo pedagógico, né? Especialmente quando o aluno for reprovado. Então, na verdade, essa área em branco é para o professor escrever alguma coisa relacionada a algum aluno específico. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o aluno tenha estourado o limite de faltas. Então, ele podia faltar 5 aulas dentro dos 25% a quem ele tem direito, porém, ele faltou 5, 6 ou 7. Porém, apesar dele não ter comprovante médico, atestado, de trabalho, etc., ele conversou com o professor e o professor entendeu que aquele motivo da falta dele foi um motivo justo, não prejudicou o seu desempenho nas avaliações. Então o professor ele tem autoridade para escrever que, pelos motivos a mim decididos como justos, abono as faltas do aluno tal nos dias, e coloca ali e acima, ok? E aqui também alguma outra observação que o professor entenda ser super importante colocar aqui. Então, essa é a página 7 do caderno do professor e do diário de classe, né? E aqui tem alguns itens importantes. Então, aqui vocês podem ver que tem os números, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é a quantidade de avaliações que vocês podem dar para os alunos. Pode ser menos que isso, tá? Mas nós temos espaço para até 8 avaliações, sendo que a primeira avaliação, obrigatoriamente, é a avaliação comportamental. Falei na página anterior, né? Então, aqui você vai colocar apto ou não apto, se o aluno atingiu um nível de comportamento adequado à sua profissão. Do lado de cada número, podem ver que existe um espaço dizendo recuperação paralela. A recuperação paralela significa que, se algum aluno obteve um não apto em alguma avaliação que ele fez, os senhores podem dar uma chance para eles, e aí eles vão refazer a avaliação, né, talvez de uma maneira diferente, e vocês vão avaliar o que ele fez. Se porventura, na sua análise, vocês verem que ele superou a deficiência que ele tinha nessa avaliação, vocês vão trocar a nota ao conceito dele aqui. Ao invés de não apto, vocês vão colocar apto. Então, ele conseguiu recuperar aquela deficiência. E assim sucessivamente. Lembrando que aqui tem uma recuperação especial. Significa o quê? Se durante o curso algum aluno, mesmo em alguma disciplina, ele não
conseguiu atingir os objetivos e na recuperação paralela ele também não conseguiu atingir esses objetivos, o professor analisa para ver se tem condições de fazer um apanhado daquelas disciplinas, para ver se ele conseguiu dar um gás, estudar, ver com um colega. E aí o que o professor faz? Marca para o último dia de aula, para após o intervalo. Então, no primeiro, antes do intervalo, né, do aluno, a turma vai ter aula, aí deu o intervalo, o professor pode dispensar todos aqueles alunos que estão aprovados na sua disciplina e ficar os alunos que estão de recuperação especial. Essa recuperação especial vai ser uma avaliação para o aluno tentar sanar as deficiências que eles tiveram aqui. Então, inclusive, essa recuperação especial pode ser de várias matérias, né? Um acúmulo de, vamos supor que ele teve o não apto em duas matérias aqui, 2 conteúdos. Ele vai fazer nessa recuperação especial tudo relacionado aos conteúdos que ele não conseguiu desenvolver, ok? Aí sim, após essa recuperação especial, o professor vai avaliar o conceito final do aluno, lembrando que a escola adotou o conceito de apto e não apto, e aí aqui a quantidade de faltas do aluno, aqui se ele foi aprovado, e se caso o aluno foi reprovado, vai colocar se ele foi reprovado por frequência ou se ele foi reprovado por aproveitamento, ou os dois. Bem, a partir da análise que o professor deu, que o aluno foi reprovado, o professor ele vai analisar o seguinte: esse aluno foi reprovado, mas se ele conseguir, assistindo 3 aulas daquela disciplina em que ele teve maior deficiência, e se ele fizesse uma avaliação daqueles conteúdos, ele teria condições de ser aprovado. Então, lembrando, ele teria 3 encontros em uma outra turma em que tivesse o conteúdo que ele foi deficiente. Ele fazendo isso, e se fizesse uma avaliação, ele teria uma chance? Então, se o professor, através dessa análise, achar que sim, aí vai botar um X aqui, dizendo que ele foi encaminhado à recuperação compensatória. E vai deixar isso aqui em branco. Tá? Vai pro pedagógico, e o pedagógico o que vai fazer? Vai ver uma outra turma em que aquele professor ou outro professor vai dar aqueles mesmos conteúdos em que ele relacionou, em que se o aluno fizesse 3 encontros, depois a avaliação tivesse possibilidade de sucesso, né? E então combina com o aluno, a área pedagógica vai combinar com o aluno vai fazer os 3 encontros, no final desses 3 encontros uma avaliação, e o professor que deu esses encontros para ele, a avaliação vai analisar se ele preencheu as condições mínimas naqueles conteúdos. E aquele professor, tá, que não será necessariamente o mesmo que preencheu esse caderno, vai colocar o conceito, apto ou não apto, e vai colocar aqui, o aluno foi aprovado ou reprovado. Se ele for aprovado, então ele conseguiu, através da recuperação compensatória, atingir os objetivos que ele estava deficiente. E se ele for reprovado, ele vai ter que refazer toda a disciplina.
Essa é a última página do caderno do professor, né, do diário de classe. Então, o que o professor vai preencher aqui? Ó? O total de aulas previstas, então no caso aqui vai colocar um valor X, e o total de aulas dadas. Por que pode ser diferente? Normalmente não é diferente, mas vamos supor que o professor não tenha tido, por diversos fatores, condições de dar todo o conteúdo nas aulas que eram previstas. Então, através de conversa com a parte pedagógica, vamos supor que ele teve mais um encontro ofertado a ele para ele concluir todo o conteúdo que ele deveria dar. Então, ele vai colocar aqui, vamos supor, 10 aulas previstas, mas ele teve mais uma aula, então ele vai, total de aulas dadas, 11. Então, lembrando que isso não é frequente. Isso é caso raro, mas pode acontecer. Total de aulas a recuperar, normalmente nunca aconteceu o caso, isso aqui geralmente é 0. O professor, no dia que ele vai entregar o caderno para a escola, ele vai assinar e vai datar do dia que entregou o caderno. Essa área aqui é uma área muito importante, que é o registro diário daquilo que o professor está desenvolvendo naquele dia. Então, vai colocar aqui, ó, a data, tá? A data, que aula foi aquela, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E aqui ele vai colocar o que ele desenvolveu naquele dia. Isso é importantíssimo que o professor preencha ao final de cada encontro, porque isso é importante para o pedagógico, que se porventura o aluno precisar desenvolver aquele mesmo conteúdo em outra turma, a gente vai pegar em outro turno, por exemplo. Um aluno faltou um conteúdo no turno da tarde, então a gente vai pegar o caderno da mesma disciplina e vai ver por aonde o professor está ou aonde ele irá desenvolver aquele conteúdo. Então isso é importante para o acompanhamento. Então vamos supor de anatomia. Aula dia 15 de abril, aula 1. Aí aqui o professor vai colocar a apresentação do conteúdo e citologia. Ponto. Então significa o quê? Que na primeira aula, no dia 15 de abril, o professor ele fez a apresentação do seu conteúdo programático da disciplina e que desenvolveu o conteúdo de citologia. E assim vai. Então isso aqui é um registro diário do que o professor deu em cada encontro. Vou repetir. Isso é importantíssimo. Pessoal, no caderno do professor, no diário de classe, vem anexado, grampeado ao caderno, essa folha branca aqui. Ó. O que significa essa folha branca? Se porventura algum aluno, o nome dele não estiver preenchido na lista de chamada oficial, o nome dele deverá ser colocado aqui, tá? Então, colocar a disciplina e a turma. Então, se algum aluno, vários motivos podem acontecer. Por exemplo, um aluno que até o dia de início da disciplina, ele não fez o contrato dele com a escola. Então, o que acontece? Como os nomes da lista de chamadas são gerados automaticamente por um sistema informatizado, eles só vão colocar aqui na hora que eles estiverem com o contrato preenchido. Quando não tem o contrato, o sistema não reconhece
e o nome do aluno não sai na lista de chamada. Mas, posteriormente, ele assinou o contrato, deu tudo certo. Mas naquela disciplina não teve tempo. O caderno de chamada já foi gerado. Então, o nome do aluno deverá ser colocado aqui e o acompanhamento das faltas dele aqui. Tá? Então, aqui pode ter por turma um aluno, às vezes 0 aluno, às vezes todos os alunos que estão assistindo a aula estão no diário de classe, né, no caderno de chamadas do professor, mas pode ter 1 ou 2 alunos aqui, ou até mais acontece, deles não estarem no caderno de chamada oficial, então eles vão entrar aqui, porque depois vai ser feitas as alterações. Aqui vai estar o nome da disciplina e a turma. Vocês não devem preencher isso aqui, tá? Isso se tiver algum aluno que estejam assistindo a aula e não esteja no caderno de chamadas, vocês peguem num rascunho, num papelzinho, o nome todo dele e no final vão até a secretaria e informem, olha, hoje o aluno, aí fale o nome dele, estava assistindo a aula e o nome dele não está na lista de chamada. Então a secretaria vai ver o que aconteceu e, se for o caso, é a secretaria que vai colocar o nome dele aqui, tá? Então o professor não preenche isso, só informa caso tenha algum aluno que esteja assistindo a aula em que o nome dele não se encontra no caderno do professor, na lista de chamada e nem aqui. Tá? Se não tiver na lista de chamada e se tiver o nome dele aqui, não tem problema, segue dando aula. Se acaso o nome do aluno não estiver na lista de chamada e não estiver aqui, como eu já disse, peguem o nome inteiro do aluno num papel de rascunho e ao final da aula levem na secretaria e informem a secretaria que o aluno fulano de tal assistiu a aula, mas o nome dele não estava no caderno de chamada nem na folha branca. Ok? Então, pessoal, essa videoaula foi para tirar e para dar uma explanação geral da maneira correta que deve ser preenchido o caderno do professor, né, o diário de classe. Outras dúvidas que possivelmente os senhores possam ter, podem entrar em contato diretamente, né, com o setor pedagógico e teremos o maior prazer em tirar essa dúvida.